Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou a professora Thais, de Língua Portuguesa dos segundos anos. Nessa semana, nós vamos estudar sobre o descritor 7 do SPAES, que visa diferenciar a informação principal da informação secundária em um texto, e vamos ver também alguns aspectos do verbo. Vamos iniciar o nosso estudo sobre a classe gramatical verbo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha. Pegue, por favor, aí seu caderno, lápis, caneta, o livro de língua portuguesa, para a gente iniciar. Vou compartilhar aqui a tela dos slides, né? Todo o material vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp e também na plataforma da nossa escola, tá? Um instantinho. Vamos lá. Então, está aqui o material. O descritor 7 do SPAES, gente, visa diferenciar a informação principal da secundária em um texto, né? Então, nós vamos fazer um filtro, tá? A gente vive em um mundo em meio a textos, né? Texto é aquela unidade de sentido, tá certo? Tem suas características próprias e a gente se comunica através do texto, tá? Seja ele texto verbal, texto não verbal, texto multimodal, né? A gente encontra aí na internet, redes sociais, tá certo? A nossa vestimenta é texto, o nosso tom de voz é texto, música é texto, seja ela falada, tocada, instrumentalizada, tá bom? Então a gente está direto em contato com textos através de uma infinidade de gêneros textuais. E aqui a gente tem um texto, né, que pela sua função social, a gente percebe que ele é um anúncio, tá? Porque está sendo publicizado, está sendo anunciado um curso técnico em processos fotográficos, né, pela imagem. A gente vê que ele é oferecido pelo Instituto Federal, tá bem? Não dá para visualizar bem de qual estado, mas analisando aqui o anúncio a gente consegue identificar de que estado é. Então, diz o seguinte: o curso técnico em processos fotográficos apresenta a duração, 2 meses, o turno da tarde, né, no semestre 2020.1. Requisito: a partir do segundo ano do ensino médio, ingresso, prova própria. Então, aqui nessas informações eu tenho dados como a duração, o turno, né, que vai acontecer, qual é o público-alvo, né? Quem que pode participar, qual é o requisito, e a maneira de ingressar, que é através de uma prova própria, né? Então, esse profissional aqui na aba da atuação está nos apresentando o que esse profissional vai fazer, né? Esse técnico em processos fotográficos, onde é que ele pode atuar? Atuação nos mais diversos espaços que utilizem fotografias e outros registros imagéticos, tais como estúdios fotográficos, registros de eventos sociais e para documentos, restauração de fotografias, processamento de imagens digitais. Então, o profissional do técnico em processos fotográficos, ele pode atuar em todas essas áreas, né? Então, o que é que ele vai aprender a fazer? O profissional aprende a operar em plenitude os mais diversos equipamentos fotográficos, de câmera, de iluminação, a softwares e outras ferramentas digitais, tá bom? Eu destaco aí em amarelo alguns verbos, né, essas palavras que denotam ação. Então, a atuação em espaços que utilizem fotografias, né, então é uma ação, a gente percebe o verbo. O profissional, ele aprende outra ação ao quê? A operar em plenitude os equipamentos, né? Então, outra ação, tá certo? Então, a gente já percebe aqui o uso de verbos para especificar as ações, o que é que o profissional dessa área vai fazer, tá? E aí, essa classe gramatical do verbo estará no segundo momento da aula. Mais à frente aqui no anúncio, a gente tem algumas informações, como o número de contato, os sites, as redes sociais, Facebook e Instagram, e o endereço, tá certo? Fica lá em Alvorada, Rio Grande do Sul. Então, esse trata de um curso ofertado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFRS, né? A gente vê aqui que dá para perceber as diversas informações que são disponibilizadas, tá?
essa parte aqui, analisando o texto, vai ser a atividade para casa de vocês, tá bom? Então, vou ter alguns questionamentos aqui. Primeiro, eu quero que vocês anotem no caderno e escrevam a resposta, e depois que tiverem as 6 respostas, anexar a atividade feita lá na plataforma, tá certo? Da escola. Primeira pergunta, qual é o gênero textual, né, que a gente já falou, através da função social desse texto, do seu objetivo, a gente percebe que é um anúncio, tá? Quais informações podemos depreender do texto? Ou seja, lendo esse anúncio, o que é que a gente pode pegar de informações? Temos várias aí. Você retorna para o texto e dá uma olhadinha. Qual é a informação principal desse texto? Aí está o centro da questão, né? A informação principal, gente, vai ser aquela em que sem ela o texto não faz sentido, né? O que está sendo anunciado? É o principal, né? É um curso técnico em processos fotográficos. Todas as outras informações, como quando acontece, a duração do curso, quem pode participar, como ingressar, vão ser consideradas informações secundárias. Por quê? Porque todas essas informações secundárias dependem de uma principal. Se você não sabe o que está sendo ofertado, nada daquilo que está sendo dito vai fazer sentido. Portanto, a informação principal desse texto, que eu sei que você já conseguiu perceber, é o curso que está sendo oferecido, que está sendo anunciado, tá bom? Próxima pergunta: quais outras informações você considera relevante, ou seja, importante para a compreensão do texto? Será que se eu tenho apenas a informação principal, todo o meu texto ele vai ter o seu sentido completo, vai ter especificações, vai ter detalhamentos? Né? Então, que outras informações servem para detalhar, servem para ajudar na compreensão desse texto, para construir o sentido desse texto? Qual informação você considera secundária? Você já identificou a primária. E a secundária, ou as informações secundárias, quais seriam? E, por fim, qual é o objetivo do texto? Né? A sexta questão, ela faz um link com a primeira, porque a partir do objetivo, eu consigo identificar o gênero do meu texto, tá? Então, façam essas 6 questõezinhas no caderno, é atividade de classe para vocês, tá? Se a gente pegar essas informações aqui, pessoal, duração, requisito e informações, e analisar ela isoladamente, será que ela vai fazer algum sentido? Né? Você pega um texto e vê duração 2 semestres, informações, requisito. A primeira coisa que eu me pergunto é, o que dura 2 meses? Requisito para quê? Eu vou entrar em contato para pedir informação do quê? Né? Então, me enche de dúvidas, de perguntas, porque eu não tenho uma informação principal aí. Eu não tenho o que da questão, tá certo? Então, não, elas não fariam nenhum sentido. Elas precisam estar conectadas com outras partes do texto para que eu tenha uma coerência textual, para que o seu sentido esteja completo, tá certo? E aí temos essa observação, né, que as partes de um texto, elas precisam estar relacionadas e organizadas entre si para ser construído o sentido dele, contribuindo para a coerência textual, né? Sem essa relação, o texto vai ficar incompleto ou incoerente, tá? Então, em resumo, nós temos aqui a informação principal, é o curso que vai ser ofertado, né? E aí, informações secundárias, ou seja, as ramificações que a gente percebe, são as informações secundárias. A informação secundária 1, duração do curso. A secundária 2, os pré-requisitos para participar. E a 3, a forma de ingresso, né? Percebam que as secundárias estão ramificadas, todas voltam para a mesma raiz, que é a informação principal. Em resumo, o que é a informação principal e o que é a informação secundária? A principal, ela vai ser a ideia mais relevante do texto, ou seja, aquela informação mais importante, principal. Sem essa informação, todas as outras vão perder o seu valor, né? Como a gente analisou aqui, essas informações secundárias sozinhas, elas não fazem sentido porque eu não tenho a minha informação principal presente aí, tá? Então, todas elas perdem o seu valor se eu não tenho a principal.
A informação secundária vai ser aquela ideia utilizada para reforçar, para detalhar, para construir o sentido do meu texto. Eu tive a informação principal, eu vou usar as secundárias para enriquecer o meu texto, tá certo? Sem as informações secundárias, o texto não flui, ele não desenvolve, tá bom? E aí, se a gente, uma observação, se a gente faz um resumo ou uma síntese de um texto, de um conteúdo, as ideias secundárias são dispensáveis, ou seja, ela pode ser colocada de lado, tá certo? Então, se tu vai resumir um texto de história, de biologia, de geografia, seja o que for, vá tirando apenas as informações principais, apenas o que é primordial. Aí você vai ter um resumo de informações principais, como um resumo deve ser, tá bem? Se a gente está analisando um texto em prosa, como esse caso do, sei lá, você vai ter que resumir um capítulo de uma dessas disciplinas, você vai se focar no tópico frasal. O que é isso? Eu vou analisar o parágrafo do meu texto, né, pensando em um texto em prosa, um texto escrito, eu vou analisar cada parágrafo e em cada parágrafo eu vou tirar uma frase ou uma palavra que vai representar a ideia principal daquele parágrafo. Isso é chamado de tópico frasal. Eu vou analisar a frase, tá certo? Aí, falando em frase, eu relembro para vocês o que é frase, oração e período, né? Frase, portanto, é aquele enunciado com sentido completo. Uma oração vai ser a frase que apresenta o verbo, e um período vai ser uma oração ou mais de uma oração, tá? Aqui eu destaco os verbos que nós já percebemos, né? Já vimos no início da aula, e foco na classe de palavras, que é o verbo, né? Essa palavra que ela vai sofrer variações em número, pessoa, modo, tempo, voz, aspecto, e ela vai estar indicando ação, processo, estado, mudança de estado, fenômenos da natureza, tá? Então, o verbo é essa classe gramatical rica, que tem muita força e que está muito presente nos nossos textos, tá bem? Aqui nesse slide eu peço que você dê uma olhadinha com calma sobre a estrutura interna do verbo, como é que o verbo é formado, né, por radical, que é a raiz, a vogal temática, as desinências ou sufixo modo temporal e a desinência ou sufixo número pessoal, no caso aqui do trabalhassem, né, que indica o número e a pessoa, a desinência modo temporal vai indicar o modo ou o tempo, tá? Os verbos, gente, eles podem pertencer a uma das três conjugações, vai depender da sua vogal temática, tá? Se a vogal temática do verbo é a letra A, nós dizemos que aquele verbo pertence à primeira conjugação. Se a vogal temática é a letra E, dizemos que aquele verbo pertence à segunda conjugação. E se ele apresenta a vogal I, dizemos que esse verbo está, né, fazendo parte da terceira conjugação, tá bem? O verbo, como eu disse, ele vai sofrer algumas flexões, dentre elas pessoa, né? Então, quando o verbo, por exemplo, está, eu peguei aqui o verbo amar, né, no seu infinitivo. Quando ele está conectado com a primeira pessoa do singular, com esse pronome pessoal, ele vai sofrer uma mudança. Em vez de ser amar, ele vai para amo, né? Então, eu amo, tu amas, ele, ela ama, nós amamos, vós amais, eles, elas amam. Então, a gente percebe que o verbo ele vai sofrer mudança na sua estrutura, tá certo? O seu final aí vai se modificar, enquanto que o seu radical permanece, o AM, tá bem? Eu destaquei aí o tu e o vós, gente, para apenas comentar que esses dois pronomes, eles não são mais utilizados, né, não são tão utilizados hoje em dia na coloquialidade, né, na nossa oralidade, ou então até mesmo na escrita de WhatsApp, enfim, não são pessoas do discurso que estão presentes no nosso dia a dia, a gente vai encontrar mais em textos mais formais, ou em textos da literatura clássica, em textos bíblicos, tá certo? Mas são pronomes que não são mais tão utilizados, por isso que eu deixei eles em vermelho, tá? Em número,
singular ou plural, né? Quando estiver tratando de um sujeito simples, um sujeito único, eu vou ter o verbo na sua flexão singular, como exemplo que eu pus aí, né? Larissa ama cheirar as flores que encontra pelo caminho, ou no plural. Manu e Rafa dançaram na pista até amanhecer. Então, a depender da quantidade de sujeitos que vai ter minha oração, de sujeitos que estão praticando essa ação verbal, do que está acontecendo, do que se relaciona com o verbo, o meu verbo vai se flexionar em singular ou em plural. O tempo, né, a depender do momento de acontecimento da ação, tendo como ponto de referência o momento da fala, o tempo vai poder ser o presente, o passado, também chamado de pretérito, ou o futuro. E os modos, temos os 3 modos verbais, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, tá? O indicativo é aquele conteúdo do enunciado, ele vai ser tomado como certo, é a certeza, indica algo certo. O subjuntivo já é aquele da dúvida, do hipotético, do incerto, tá? Temos aqui os exemplos. E o imperativo é o do pedido, do comando, da ordem, da súplica, tá bem? Na página 200 do livro de vocês, vocês vão poder ver uma tabela com a relação entre tempo e modo, tá? Ou seja, o tempo de cada modo verbal, tá? Porque a gente vai ter o pretérito, mas vai ter o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do pretérito. Então, essa tabela eu quero que vocês deem uma olhada, deem uma estudada, vocês mesmos, por questão de consulta, tá? De pesquisa, pesquisem, vejam, que vai inclusive ajudar na atividade, no trabalho de casa. E finalizamos nossa aula com a locução verbal, não é mesmo? Temos essa tirinha muito interessante, essa charge, na verdade, sobre a distância entre pobres e ricos, né? Diminui a distância entre pobres e ricos. Lá ao fundo a gente vê um grupo de pessoas representando os pobres, e aqui, mais próximo, nessa perspectiva, temos um grupo de ricos, né? Pelas vestimentas, pelos objetos que eles seguram, a gente consegue inferir essa informação. E eles dizem o seguinte: estranho, tenho a sensação de que não são eles que estão vindo, mas nós que estamos indo. Ou seja, não é que o pobre está enriquecendo, é o rico que está empobrecendo, né? E aí, se a gente observa as estruturas estão vindo e estamos indo, a gente percebe a presença de locuções verbais, né? A locução é quando eu tenho mais de uma palavra que juntas elas pertencem a uma classe gramatical só, que elas exercem uma função sintática, tá certo? Então, estão vindo, são 2 verbos. O primeiro, estão, é o verbo auxiliar, chamado verbo auxiliar, e o segundo é o verbo principal. Observem que o verbo auxiliar, ele sofre flexão, tá certo? Ora, a pessoa do discurso que o cara fala na charge é o eles, a terceira pessoa do plural. Então, o verbo vai flexionar, ele vai concordar em pessoa e em número com o sujeito. Então, é óbvio que o verbo auxiliar, ele vai se flexionar para a terceira pessoa do plural. Então, vai ficar estão, tá? Ele flexiona. Enquanto que o verbo principal, ele fica na forma nominal do verbo, no gerúndio, no caso, tá bom? Então, o verbo auxiliar mais o verbo principal formam a locução verbal. A mesma coisa acontece com o estamos indo. Somos nós que estamos indo, né? Estamos é a primeira, indica que está na primeira pessoa, o sujeito está na primeira pessoa do plural, por causa da desinência mos. Beleza? Mesma estrutura, o verbo auxiliar sofre flexão e o verbo principal se encontra na sua forma nominal. Professora, quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, finaliza com R, chegar, amar, atender, ir. Gerúndio, que designa processos acontecendo, né? Eles são usados nesses contextos, chegando, amando, atendendo, indo, e o particípio, né, do passado, algo finalizado, chegado, amado, atendido e ido. Essas são chamadas as 3 formas nominais do verbo, tá? Finalizo a aula com o trabalho de casa, que são essas páginas,
Vocês não precisam copiar as perguntas, podem fazer só respostas. Essas questões, gente, são questões muito boas, muito ricas, simples, tranquilas, mas muito ricas, em que vocês vão poder praticar o que vocês aprenderam sobre verbo e também vão poder praticar a nova habilidade do descritor set, né? Porque para você interpretar corretamente os textos, você vai precisar destacar as informações principais, focar nas informações principais. Tá legal? Eu espero que a aula tenha ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de me procurar, falem no meu privado, tá certo? Mandem mensagem, eu estou aqui para ajudar vocês. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Até a próxima.